pido disculpas, hemos tenido un problema con la señal, no sé por qué. Claudia, ya te estoy convidando. A Fernanda también. Vamos lá. Mil disculpas, pero de repente se fechó a live. Nunca había acontecido. Aquí estamos, Nutrigenchi. Vamos lá. Boa noite a todos. Disculpen, mas no sé cómo a live se fechó automáticamente. Vamos lá. Vamos a esperar a que entre Fernanda. Claudia, un placer tenerte aquí. Vamos a darle tiempo a los seguidores también para entrar. Fernanda, ¿nos estás? Ahí está. Vamos lá. Fernanda. Ô, Laura, você sabe que eu trabalho há 22 anos com a Fernanda e nunca fiz uma live com ela e nem nenhum tipo de participação em conjunto, apesar de nós duas darmos aulas e coordenarmos departamentos, a gente nunca teve junta numa mesa. Uau! Ela dá as aulas dela, eu dou as minhas. Hoje é a primeira vez que estamos... Qué honra la mía de tenerla a vocês juntas. Dice, Nutrigenchi no está consiguiendo entrar. Vamos a mandarle nuevamente. Oi. Fernanda, te mandé nuevamente o convite. Eu gostaria que... ahí está. Agora. Pido mil disculpas, Fernanda. No sé qué aconteceu. Lo mismo para o público. Eu estaba contando rápidamente. Eu conheço a la doctora Claudia desde el 2019. Ela me atiende a mí por un cáncer de tiroide. Y o ano pasado tuvimos a primeira live juntas, no momento da pandemia, y después de una cierta convivencia, él aceitou ser columnista do Camino do Encontro. Y cuando decidimos y pensamos qué fazer para este segundo semestre, ela sugirió fazer esta live juntas. Entonces eu gostaria cederle a palavra a Cláudia. Se vocês acham melhor, eu posso eliminar os comentários por agora. É uma decisão que temos que tomar entre as três para poder enxergar a vocês, ou deixamos que as pessoas sigam estando conectadas. Que é o que desejas, Cláudia? Querés que te tire o comentário, Fernanda? Eu acho que não sei, vocês que decidem. Ok. Você manda, Laura. Bueno, entonces vamos a hacer así. Eu voy desactivar, dame un minutinho. Podés comenzar, Cláudia, vamos lá. Gostaria que nos contaras por que você quis fazer esta live hoje com Fernanda. Então, eu estava falando com a Laura, a gente trabalha junto há 21 anos e nós nunca participamos de uma mesa junta, de uma live, nada junto, apesar de nós duas darmos aulas em congresso, nós duas fazermos cursos, nunca juntos. E eu queria só fazer uma introdução, Laura, porque parece que assim, nós montamos o consultório juntas, apesar de eu já ser formada e ter consultório em outro lugar, em 2000. E junto com a Silmara, que é uma secretária que está comigo há 20 anos, a Fernanda era uma nutricionista bebê. Você falou que a live para mais de 50 deve ser para outra pessoa, porque a Fernanda não tem, nem eu, nem você. Mas a Fernanda estava recém-saída de uma faculdade, tinha feito um estágio lá na clínica do Alfredo Rauch, que era meu orientador no doutorado. Uhum. Eu estava montando meu consultório sozinha, porque antes eu trabalhava no MEG. E nós começamos juntas, vamos dizer, carreira solo muito cruas, muito pós-faculdade e pós-residência. E no começo, a Fernanda, todos nós crescemos e aprendemos muito nesses... Isso foi em 2000, então são 21 anos de consultório junto. A gente aprendeu que o paciente endocrinológico e nutricional é muito mais do que uma pessoa acima do peso ou abaixo do peso que precisa fazer uma dieta, uma reeducação alimentar. Existe todo um contexto emocional, social, cultural, e a gente se transformou não só no endócrino como numa clínica geral, que a gente tem que olhar um todo,
E a Fernanda se transformou, como um grupo outros de nutricionistas atualmente, de uma nutricionista para uma terapeuta nutricional. Acho esse nome super chique e fico tirando sarro nutricional. Porque ela que aquela coisa que ela aprendeu na faculdade, assim como algumas que eu também aprendi, muitas vezes na prática não se aplicava de dar uma pronta ou uma receita de bolo pronta para todo mundo, era muito difícil. A relação com a comida é difícil. Então, por isso que eu achei interessante fazer a live com ela, para as pessoas conhecerem principalmente este novo trabalho nutricional. Porque às vezes, quando você encaminha um paciente para passar com a nutricionista, a primeiro comentário é assim: já fui em vários, não aguento mais nutricionista, já decorei o que a nutricionista fala. E a Fernanda trabalha no Hospital das Clínicas, no Ambulim, num grupo grande de profissionais, nutricionistas, psicólogos, onde ela é uma das professoras, e que ela faz muito esse papel de terapeuta nutricional, que é uma coisa completamente diferente que esses profissionais fazem, propõem. Então, por isso que eu achei interessante essa live com ela, e aí vou deixar ela falar um pouquinho, que eu tô achando que ela tá fora do ar ali, não sei. Y Fernanda, yo también estoy viendo que está dando loading la imagen de ella. Eu, mientras tentamos ver si ella se reconecta, gostaria para o público apresentar a vocês desde seus cargos. La doctora Cláudia Coser Calil es médica da diretoria da Associação Brasileira para Estudos da Obesidade e Síndrome Metabólica, ABESO. E Fernanda Picciolaro é supervisora da equipe de nutrição clínica do Programa de Trastornos Alimentares Ambulim, do Instituto de Pesquisa do Hospital das Clínicas FMUSP. Acho que ela saiu, vamos a llamarla novamente, hoje está complicada la internet, mas por favor, tengan todos muita paciência, porque eu acho que vale a pena escutar hoje este novo olhar em relação ao vínculo com o corpo, as emoções e a comida. Cláudia, gostaria que você começara com o tema hasta que Fernanda consiga entrar. Tá, nós montamos juntas aqui no CIR em 2010 o Núcleo de Obesidade, Transtorno Alimentar e Cirurgia Bariátrica, e que no ano passado, depois de 10 anos, eu passei a coordenação para o Dr. Ricardo Abdala, e a gente assumiu esse ano o Departamento de Transtorno Alimentar da ABESO. E eu não sei, enquanto a Fernanda entra, não sei se você gostaria de fazer alguma das perguntas. Você falou que tinham muitas. Sim, vamos lá, porque aí entrou. Pronto. Justo, Fernanda, vamos lá. Eu gostaria, a primeira coisa que gostaria, Cláudia, é que significa um transtorno alimentar. Ou em que momento o quadro de um paciente passa a ser um transtorno alimentar para ser tratado desta forma multidisciplinar. Então, diferente. Vocês estão. Eu estou ouvindo. Você quer responder? Eu acho que o dela está travando. Você está me ouvindo? Ela deveria estar no 4G. Fernanda, por favor, no 4G. Cláudia, te escuto. Ouvindo bem? Entra no 4G, Fê. Laura, Deixa eu escrever aqui para ela. O transtorno alimentar não é o que as pessoas veem, que é uma bulímica, uma anorética, enfim. O transtorno alimentar é quando a sua relação com a comida é ruim. Quando você sofre, quando pensa em comer ou quando vai comer. Quando existe sofrimento. Então, você come demais e fica se sentindo arrependida. Você tem dificuldade de se socializar porque você tem medo do que você vai comer, do quanto que aquilo te engorda, quantas calorias tem. Eu estou respondendo, Fernanda, o que é transtorno alimentar. E aí você aproveita que você entrou e você me ajuda. Eu falei que o transtorno alimentar é toda a relação ruim que a pessoa tem com a comida. E então todo esse sofrimento é um transtorno alimentar. A anorética se acha gorda e evita comer. A bulímica come, se sente culpado e lança a mão de
mecanismos purgativos. E tem pessoas que têm as compulsões. Então, isso é um transtorno alimentar, essa relação, esse sofrimento, onde comer deixa de ser uma coisa prazerosa e natural para se tornar quase que uma tortura. Acho que a Fernanda conseguiu entrar aí. Claudia, ¿tenemos algunas estadísticas, o Fernanda, de cuáles son los números dentro da sociedade brasileira em relação a trastornos alimentares? Eu pesquisei um pouquinho hoje e fiquei assustada dos números, principalmente de como subiram depois da pandemia. Fernanda consegue falar, não? Não, vai ter que ser você, Cláudia. Nossas estatísticas são muito ruins. As estatísticas são de 2016, 2017 e tem índices muito baixos. As estatísticas internacionais, a gente tem índices que variam de 5% a 15% nas mulheres. A pandemia aflorou isso um pouco. Aflorou por vários motivos. As mulheres anoréticas que evitam comida e não comem durante o dia, de repente estavam trancadas em casas com suas famílias e elas conseguiram fugir menos da transparência do quanto que elas sofrem. As bulímicas, as compulsivas, isso se aflorou. Eu não acho que aumentou na pandemia. Eu acho que ficou mais evidente e com outro sofrimento. Sofrimento de estresse financeiro, de doença, do convívio familiar muito intenso. Isso ficou... As pessoas começaram a buscar mais ajuda para isso. O que foi bom, porque elas assumiram isso e começaram a buscar mais. Bien. Claudia, Conseguiu, Fê? bien. ¿Cómo se definiría una persona compulsiva? A ver, ¿quién das dudas me puede responder? Porque es una pregunta que vino muito hoje de forma directa para mí, para hacer para vocês. ¿Qué significa una persona compulsiva, Fernanda? Bom, boa noite. Obrigada de novo aqui pelo convite. Como a Cláudia falou, é um prazer estar lá. Claudia, ¿será que me podés responder vos? Porque ela está com problemas de señal. Não, então, a pessoa compulsiva, assim, o diagnóstico clássico é quando ela ingere uma quantidade muito grande de alimentos num curto espaço de tempo, numa frequência relativamente frequente. Então, por exemplo, deixa eu dar uma ideia. Quando 2, 3 vezes por semana você ingere em menos de 2 horas mais de 2.000 calorias. Você perde o controle. Então, é como se à tarde você não precisasse comer tanto, mas você come um pote de sorvete, uma barra de chocolate, aí tem uma pizza. É uma quantidade grande num curto espaço de tempo. Essas compulsões são mais frequentes no fim da tarde, à noite. Tem pessoas que acordam à noite e sentem um descontrole. E elas comem até se sentir realmente muito desconfortáveis. E aí, isso causa uma sensação de arrependimento e de culpa muito grande. A diferença da compulsão para a bulimia é que a bulímica descobre que se ela vomitar, ou ela acha que se tomar o laxante ou diurético, ela se sente menos culpada frente ao que ela ingeriu. Mas, na verdade, essa compulsão, esse exagero, faz com que no dia seguinte ela decida começar uma dieta. E aí ela começa uma dieta que acaba sendo muito restritiva. A partir de amanhã eu vou cortar os carboidratos, cortar os doces, vou comer grelhados e saladas. E essa restrição ela não consegue sustentar, ela não consegue. E aí vai chegar um momento que ela foge dessa restrição
e acaba tendo outra compulsão. Então, na verdade, é um ciclo vicioso onde ela entra e sai e a gente precisa tirá-la desse sofrimento, que é difícil. Totalmente de acordo. Esse é um ponto, Cláudia, que eu gostaria que expliques muito. A pessoa que sufre a compulsão, sente culpa, al dia seguinte entra numa dieta restritiva, consigue sostener essa dieta por 15 dias, 20 dias, o tempo que for, hasta entrar en la próxima compulsão. ¿Qué tenemos hoy para ofrecer a las personas que están asistiendo, que sufren de compulsión, una otra alternativa para poder contornar estas compulsiones? A primera cosa, Cláudia, vocês explicaron muy bien, lamento que se haya cortado y que tuvimos que volver a entrar, que esta no es una, esta es una dolencia, ¿qué podemos decirle? Psicológica, psiquiátrica, ¿cómo la definirías? Qual é a abordagem que a gente tem que ter? Peraí, eu vou até completar um pouquinho, que eu vi que uma pessoa falou, isso que a Isabel colocou aí é verdade. Por exemplo, tem um dia que alguém compra uns salgadinhos e eu como a mais do que normalmente se deveria. Então, eu pego naqueles salgadinhos de festa e como um pouco a mais. Isso não é uma compulsão. Ou eu resolvo hoje ir no McDonald's comer um lanche do McDonald's. Da pita com hambúrguer ao sorvete, comi tudo. Isso também não é uma compulsão. O que eu fiz é ter um exagerozinho no dia de hoje. Ah, agora a Fazenda voltou. Então, mudei de ambiente para ver se melhora. Melhorou. Seja bem-vinda. Ficar aqui que eu estou enrolando há 20 minutos o que é compulsão. Estamos queriendo definir qué es una compulsión para que el público entienda. Y lo que explicó Cláudia fue, a pessoa tiene una compulsión, sufre culpa, al día siguiente comienza una dieta muy restrictiva, no consigue sostenerla no tiempo hasta que entra en la próxima compulsión. Perfecto. Entonces yo gustaría saber qué podemos hacer para cortar este circuito no virtuoso, digamos. ¿Tá? Y alguien estaba hablando de dentro do público que uma vez que você come um sorvete, uma pizza, um bom jantar, se dá um prazer, não significa que você seja compulsiva. Então, Fernanda, podemos pegar o gancho ali e diferenciar que é o compulsivo del que se dá um prazer. Como são os circuitos, tá? Essa é uma diferenciação muito importante, porque a compulsão alimentar é algo que traz sofrimento, que traz um desgaste emocional e físico muito grande. E é absolutamente diferente de uma coisa que muita gente tem vivido, que é sentir culpa por comer uma coisa gostosa, achando que está errado ou inadequado. Se tivesse acertado das em uma situação que é um exagero, que eu repito uma quantidade um pouco maior, uma quantidade maior de comida, Não, a señal não está boa, Fernanda. Cláudia. Está travando. Eu acho que ela não está conseguindo. Tá, Então, então eu vou falar. E antes de falar do que a gente tem para tratamento, assim, eu queria te dizer que a compulsão, ela precisa ser tratada, porque senão você não perde peso. E você não perde peso com nenhum tratamento clínico e nem cirúrgico. Então, muitas pacientes procuram a gente porque você tem uma compulsão e quando a gente é jovem, a gente consegue compensar isso diminuindo nos outros dias o que a gente come ou fazendo um pouquinho mais de exercício. Na nossa faixa etária, esse binômio não funciona. Você tem a compulsão e por mais que você tente se restringir ou fazer exercício, você não consegue controlar o peso. Aí você procura o médico. Olha, vim tomar um remédio,
vim fazer uma cirurgia bariátrica porque eu quero emagrecer e já estou cansada. Não vai existir nenhum remédio que consiga vencer a sua compulsão. Ela pode te ajudar a você ter um impulso menor e uma ingestão menor. Mas você precisa lidar, e é isso que a Fernanda não conseguiu falar, mas que uma terapeuta nutricional faz. Ela orienta e assessora a pessoa em como que ela lida com essa ansiedade, essa compulsão, esse descontrole, para poder ingerir menos. Porque nós não temos, Laura, nenhum remédio maravilhoso que controle 100% isso. Da mesma forma que nem a cirurgia bariátrica. Você faz uma cirurgia bariátrica, todo mundo sabe que se perde peso no primeiro ano. A partir do segundo, terceiro ano, você continua com as suas compulsões, você recupera todo o peso. Então, os grupos hoje, como o Ambulim e essas terapeutas nutricionais, elas tiveram que aprender e lidar com um pouco de psicologia para poder abordar a pessoa no âmbito dela de costume, de atitudes, para poder vencer essa compulsão alimentar. Senão a gente só está tampando o sol com a peneira. Então eu te dou uma dieta restritiva, eu te dou uma fórmula, eu te dou um remédio, você sustenta isso por um período. Daqui a pouco volta essa compulsão e você não consegue levar em frente a sua perda de peso. E o que a gente vê é o seguinte, quando eu coloco isso para uma paciente compulsiva e acima do peso, muitas vezes, com o tratamento, com toda essa abordagem nutricional, a gente consegue controlar a compulsão e ela se sente tão feliz de ter um controle, uma maior relação com a comida sem sofrimento, que ela esquece até do peso. Totalmente. Eu acho que... Perdóname, fala, Cláudia, fala. Então, às vezes você não está com o IMC perfeito, com o corpo perfeito que você buscou quando veio no consultório, mas você está se sentindo tão mais leve, tão mais segura de si, com controle dessa questão alimentar, como a gente também gosta de ter controle sobre a família, sobre o dinheiro, sobre o trabalho, ela consegue ter um controle que o peso passa a ser secundário. Claro que a gente quer que a pessoa emagreça, mas muito mais que isso, a gente quer que a pessoa esteja saudável. O que adianta você ser uma magra que você não consegue ir num restaurante com seu marido ou seus amigos, porque você tem medo das calorias, porque você tem medo do alimento, porque você tem medo do quanto que você pode engordar nessa socialização? Bien. Cláudia, ¿qué significa ser bulímica? Preguntaron. Estou mais perto aqui da caixinha para ver se ajuda. Não sei o que está acontecendo com esse 4G, mas vamos tentar mais uma vez. Senão eu vou participar por chat, por mensagem. Lo que tenemos resumido hasta ahora es, o trastorno alimentar es aquel vínculo que tiene la persona con la comida en donde ella sufre. No precisa ser solamente anoréxica, bulímica o compulsiva. O acento está colocado no vínculo de sufrimiento que esta persona tiene, que la aísla socialmente, que muchas veces la complican a la hora de vestirse, le afecta su autoestima, su imagen no espelho, y también toda la parte social en relación a eventos, comida, imagen no espelho. ¿Sí? Bien. ¿Qué falamos agora? Compulsiva es aquela pessoa que come muita quantidade em pouco tempo. E, em geral, a pessoa compulsiva, depois de vivir uma compulsão, entra en una dieta restrictiva, la sostiene por un determinado tiempo hasta voltar a la próxima compulsión. Por ende, esa persona no consigue emagrecer ni llegar a su peso, ¿correcto? Porque vive dentro de un círculo vicioso, para ponerlo de una manera. ¿Qué significa ser bulímica, Fernanda? ¿Puede haber una mujer adulta bulímica o soy esa adolescente bulímica?
Não, não, então. Eu vou complementar um pouco só em relação à compulsão alimentar, Sim. de que esse é um ciclo que normalmente leva a um ganho de peso, mas que nem sempre o indivíduo é obeso, tem obesidade ou sobrepeso, embora mais ou menos 65% das pessoas tenham obesidade, uma parte delas pode não desenvolver, né, um ganho de peso. E nesse ciclo tem uma questão que é comum a quem tem um peso mais alto ou não, que é o sofrimento. É muito sofrimento, mesmo que o peso não esteja aumentado, existe um sofrimento em não ter controle sobre a escolha alimentar. Como essa pessoa tem consciência de que comer uma quantidade muito grande não é saudável, que ela não se sente bem com isso, mas ela não consegue ter controle e isso gera muito sofrimento. Em geral, são pessoas muito inteligentes, são pessoas bonitas, que têm domínio sobre várias outras áreas da vida e não conseguem controlar essa questão alimentar. Então, isso é um ponto que acho que é muito importante porque é um Podemos decir que la sofrimento persona que eles... compulsiva tiene TOC y tiene un trastorno obsesivo compulsivo o no, no necesariamente. O transtorno obsessivo compulsivo ele pode ser uma comorbidade, mas não é a maioria dos casos, é a minoria. Tá. A maioria deles não tem essa comorbidade. Depressão. Y podemos tener bulímicas en la Transtorno de maturidad, déficit de perfecta. atenção. No hay edad. ¿Aló? Ih, falhei. Oi, acho que voltei. Por ejemplo, viviendo a menopausa de 50 más, que puedan sufrir bulimia. Laura, pode ter a bulimia, é a idade, porque a bulimia é quando a pessoa arruma uma forma purgativa para poder imaginar que está eliminando o peso. Então, a pessoa abusa de laxantes, abusa de diuréticos, e, na verdade, o que as pessoas... Eu vou usar esses dois exemplos. O diurético está te eliminando água e não gordura. O laxante está eliminando fezes que já estão no intestino grosso, já passaram por todo o intestino delgado, já foi absorvido todo o nutriente que tinha que absorver. Então, você tomar uma caixa de lactopurga e várias vezes ao banheiro, você está eliminando água e fezes de uma alimentação que já foi absorvida. Provocar o vômito, você acaba desenvolvendo alterações dentárias, alterações bucais, parotidites, gastrites. Fazer atividade física em excesso. Você faz 2, 3 horas de exercício. E da mesma forma, você falou, mas a bulímica, existem muitas bulímicas. E às vezes a gente não se atenta porque toda paciente jovem ou mais madura que tem o transtorno alimentar, ela tem muita vergonha. Ao mesmo tempo que ela tem vergonha, ela não reconhece que isso é uma doença psiquiátrica e que está dentro do manual das doenças psiquiátricas. Por isso que o departamento que trata disso no Hospital das Clínicas é ligado ao Instituto de Psiquiatria. Porque isso não é uma falta de vergonha na cara, a menina que vomita ou deixa de comer. Isso é um transtorno e ela está sofrendo. Então você tem que olhar não com olhar de crítica, mas de sofrimento. E essa amiga sua que sai para almoçar e jantar com você e é bulímica, disfarçadamente ela vai ao toalete no meio do almoço ou do jantar. Entendeu? Disfarçadamente você não percebe, porque ela acha que ela está certa fazendo isso. E se ela não for ao toalete tentar vomitar, ela não fica sossegada. Ela só encontra paz quando ela faz isso. Mas no fundo ela está sem paz. É difícil, né? Muito. Claudia, primero me gustaría decirle al público que realmente trazer un tema como este hoy dentro do Espacio do Camino es tirar a máscara o tirar o velo y
reconocer que una persona do entorno, da familia, puede estar teniendo un trastorno de este tipo y cómo podemos ayudarla, cómo podemos extenderle la mano a esta persona para, primero, que reconozca que precisa ayuda, segundo, que sepa que hay lugares especializados para tratar esto, porque hay una cosa un poco superficial, Claudia, que es, bueno, buena nutricionista, o faço jejum intermitente, o entro en una dieta low carb, o veo en la internet y veo sin custo, porque tenemos ofertas, Claudia, un monte, y las personas van puxando la barriga para frente con este problema que requiere atención, porque, entre otras cosas, no tiene cura, lo que tiene es control, ¿correcto? Y gustaría que comenzáramos a hablar un poco, no tratamiento, cómo es esta cosa multidisciplinar e que rol tiene que tomar a família nisto, Cláudia? Então, eu acho que assim, como a gente está falando com um público de 50 anos, não estamos tratando aqui de adolescentes, eu acho que as pessoas têm que chegar nesse momento de vida e ver o que elas querem. Tudo bem que elas querem estar bonitas, jovens e com um corpo bom, mas a gente tem que estar feliz, saudável. Eu não sou contra dietas que estão na moda, contanto que você faça elas sem sofrimento e faça elas por um período curto. Então, e isso também não pode ser confundido, Laura, com as pessoas que têm opções alimentares. Pode ser que a Cláudia não goste de comer nada com farinha branca, mas eu sou feliz assim. Ou a Ana, ela não come doces, mas ela se encaixa assim. Então, o padrão alimentar não é problema. O problema é quando você sofre com a escolha que você faz. Então, se você faz uma dieta com determinado médico ou de determinada moda, mas você se encaixa nessa dieta e você está feliz e tranquila, ótimo. Mas quando isso gera um sofrimento, eu acho que você tem que buscar ajuda. E justamente para você sair desse sofrimento sem ganhar peso, porque é o seu medo. Às vezes você não quer se expor, às vezes você não quer ganhar peso e você está numa zona de conforto. Mas você sabe que você está sofrendo. Então, eu acho que... Super importante, porque normalmente, Cláudia, a pessoa, o primeiro disparador de que ela acha que tiene que procurar una dieta es o peso na balança. Ela não enxerga o sofrimento, ela enxerga o peso. Porque hay una dificultad de conectarse con el sufrimiento, ¿me explico? Mas eu acho que ese debería ser o inicio do tratamento. Eu não estou bem. Esteja no peso ou não, eu estou sufriendo con o vínculo con a comida. Como voy a trabalhar ese vínculo para tener una melhor qualidade de vida? Porque, como falou você e falou Fernanda hace unos minutos atrás, a pessoa pode estar no peso ou não. O olhar está colocado no sufrimiento da pessoa. Exatamente. Que temos hoje? Aquela pessoa, Cláudia, que não quer tomar medicação, que está na menopausa e que está com uma necessidade emocional de ver-se bem no espelho. Que temos hoje? Que podemos oferecer-lhe a essa mulher? Então, é uma pena que a Fernanda não conseguiu, porque, na verdade, o intuito dessa live seria ela explicar qual é o papel da terapia nutricional. Então, assim, claro que eu e os endócrinos e clínicos, como médicos, podemos oferecer o que tem aí de medicação para diminuir um pouco sua depressão, sua ansiedade, a sua fome, a sua vontade, às vezes, um pouco exagerada de doce. Existem remédios, mas não são a oitava maravilha. O papel da nutricionista e desse tipo terapeuta é justamente não te dar nada pronto, não te dar um cardápio. Ela vai organizando a sua vida. Eu brinco que elas são como se fossem essas organizers do lar. Eu vou na sua casa, eu arrumo o seu closet, mas respeitando as roupas que você gosta de usar e o seu estilo de vida. Eu não vou jogar suas roupas fora e falar que você tem que comprar tudo novo. Eu vou montar umas combinações e vou fazer uns acordos com você.
E a nutricionista vai desmistificando isso que eu falei do laxante, do diurético, porque você incutiu conceitos que não são verdadeiros. Você acha que está fazendo a coisa certa, mas eu tenho que explicar que existe uma outra forma de você fazer a sua perda de peso, seu controle alimentar, sem tanto sofrimento. E quando esse sofrimento começa a atrapalhar a vida familiar, é muito difícil. E se tem coisa que as pessoas atrapalham, seja pai, mãe, seja marido, seja qualquer pessoa, é você fazer comentários da outra pessoa na mesa. Você vai repetir, Laura? Nossa, você vai comer tudo isso? Ué, você não está de regime? Esses comentários geram na pessoa mais ansiedade, ela tem vontade de comer mais. Entendeu? Não é uma forma afetuosa você comentar na hora da refeição. Isso tem que ser uma coisa carinhosa que você fale. No, pero además hay una cosa básica, Claudia. Convengamos que a primeira coisa é admitir ou aceitar que você tem uma dificuldade com a comida. Primeiro. Que isso já te coloca, não que você é uma largada ou folgada, ou você não se cuida. Não. Eu tenho uma dificuldade com a comida. Já assumir isso te coloca em outro lugar. Ponto 1. Ponto 2. A gente vai comer até o último dia da vida. Então, a gente tem que rever este vínculo com a comida. Porque não se pode viver com uma dieta restritiva exclusivamente. Ou com estes ciclos de hoje como alface e amanhã como uma caixa de chocolate. Porque está errado. E está errado aqui dentro para a pessoa. Bolas aqui. E ela falou uma coisa que é isso. Quando você faz isso, você não está respeitando o seu corpo, é a sua casa. Isso aqui é a coisa mais importante que você tem. E você está judiando dele. Então, você respeitar a sua saúde, o seu corpo, principalmente para nós de 50 anos, acho que se você não respeitar agora, que hora você vai respeitar? As aventuras têm que diminuir um pouco agora. Então, o quanto a gente bebe, o quanto a gente vira a noite acordado, o quanto a gente passa o dia trabalhando, a gente sabe que tem alguns limites. E eu acho que esse é o ponto principal, a pessoa reconhecer, aceitar e pedir uma ajuda e ver como é essa ajuda. Uma ajuda especializada. Não adianta para quem se sente com esse transtorno, com esse sofrimento, com essa relação ruim com a comida, buscar um desses tratamentos restritivos ou uma dessas clínicas que oferece esse tipo de tratamento, porque ela vai piorar. É como se cada coisa encaixasse para um perfil de doença. Entendeu? E o remédio é adjuvante. Pero además hay una cosa muy importante. Todas las personas que estamos aquí, claramente lo que buscamos es calidad de vida. Calidad de vida con una mesma, dentro de su familia, en su entorno social y con la sociedad. A comida é um ponto de encontro, Cláudia. Então, uno tem que encontrar uma forma de poder lidar com isto, conviver com isto. Porque senão a pessoa é um drama. 3 horas antes de sair já está pensando que se vai poner, que cardápio tem no restaurante, que vou a pedir, que não vou a pedir. E realmente le tira qualidade de vida. Laura, você não imagina a quantidade de maridos que vêm aqui, mas também temos transtorno alimentar em homens, que a mulher não sai mais, não viaja, mesmo tendo condições financeiras para isso, porque se ela for para determinado hotel, para determinado ambiente, não tem como ela comer XYZ, que é o que ela come todo dia. Ela só come 3, 4 alimentos e se ela for num hotel e o hotel não tiver, e aí ela não vai, a família inteira não viaja, marido não viaja, você entende? E ela sofre com isso, mas ela não busca ajuda, porque para ela está sendo importante manter o corpo magro. E porque aí entra um pouco, alguém puso em cima, e eu acho que é importante trazê-lo também, Cláudia, a tirania da mídia, a tirania da imagem por fora, das redes sociais. Ahí está colocando Fernanda, comida tem papel simbólico, social, cultural, antropológico. Totalmente de acordo. A comida é o vínculo. A comida é, primeiro, o vínculo com a mãe, o vínculo materno,
o vínculo en casa, en la familia, en la mesa, mas tal vez lo que nós tengamos que deixar muito claro nesta live es você tem que vivir una vida real y no una vida digital, de mídias. Entonces, tal vez en el tiempo que você precise tratarse o buscar un tratamiento o buscar una equipe, mantenerse un poco afastada, conectarse con você e entender qué es lo que está aconteciendo con você. Senão você busca o abstrato no concreto. Você está buscando afeto, companhia, autoestima comendo. Não é por aí. Comida não é essa questão. Sentido, ele é uma socialização e uma satisfação, mas não vai preencher nada. E nessa dinâmica, lá, a pessoa perde uma conexão, a conexão dela com a saciedade. É isso que nos Estados Unidos vem sendo trabalhado desde a pré-escola, o mindful. O que é o mindful? É você, porque hoje a gente senta na mesa e come, como eu mandar você levantar aí, você levanta, no automático. Uhum. Não é que você fique neurótica, mas você veja se você precisa comer determinada coisa nesse horário, ou se você está comendo porque está aí na sua frente. Se você prestar atenção na sua saciedade, você se reconectar com ela, porque você perdeu. Você vai comendo porque está ali, comendo porque brigou com o marido, brigou porque está nervosa. Então, você precisa se reconectar. Esse é o outro trabalho. É você se conscientizar, você melhorar o seu sofrimento. E quando você come, mesmo coisas calóricas, mas come um pouco, prova, mata a vontade, respeita a sua fome, respeita a sua saciedade, é o desafio desse processo. Estou copiando o que a Fernanda... Esse é o desafio, totalmente de acordo. Não é? E você que gosta de postar filmes, tem um filme que eu tenho algumas reticências a fazer, mas é um filme que está no Netflix agora. A Fernanda põe o nome para mim, porque eu sou péssima em nome de filme. Que é até com a filha do Phil Collins, que fala de transtorno alimentar. Claro que o filme está todo exagerado, é um filme, mas é muito interessante, quando a pessoa assistir, observar o sofrimento daquelas moças. Entendeu? Yo creo que hay una cosa importantísima en todo esto, es entender y respetar a fome, a saciedade e vontades é un desafío nesse proceso. Estoy totalmente de acuerdo. Saber entender cuál es el límite, hasta dónde consigo, hasta dónde no consigo. Y por otro lado, eu gostaria de agregar para vocês y hacerles esa pregunta es, tengo alguien que hoy de mañana conversó conmigo, que ella está y es terapeuta, Isabel Serralimi, me dijo, María Laura, você não acha que este tema da comida tem a ver com colocar o prazer em outro lugar? Sacar o prazer na comida para poder colocá-lo em outro lugar. Y no significa actividad física, puede ser canto, puede ser teatro, puede ser un hobby, puede ser lo que for, mas como entra o prazer e o desprazer quando a comida entra e sai? Você entende? É isso mesmo, e porque é o que você falou, existe um padrão de beleza. A Fernanda tem uma aula muito interessante que ela mostra na evolução dos séculos, que antes você vê pelas pinturas, as mulheres eram gordinhas, tudo, né? E eram mulheres nas renascentistas, não viste? Que eram todas... Aí ela foi ficando cada vez mais magra, 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 e agora o padrão de exigência é uma coisa que você esquece de viver. Você não, as meninas novas, a gente tem até pena. Elas não comem nenhum sorvete, nada, porque não pode sair daquele padrão. Então, é uma coisa muito sofrida, muito rígida, essa desconexão. Quiero preguntarte algo. O ano passado, quando fizimos, creo que la segunda live, trouximos el tema do álcool en los jóvenes y trouximos el tema, de repente hasta la maconha, ¿no? Como cosas prazerosas. Y me pregunto, ¿no será que toda esta restricción con la comida, con estos parámetros de magreza, con esta cosa de no poder disfrutar, de no poder tener placer,
¿tiene a ver con que los jóvenes erradamente estén buscando prazer en otros lugares, Cláudia? No sé, es una pregunta que yo me faço. Porque las meninas están súper restrictas de tantas cosas, mas o álcool ha pasado a ser una cosa que ellas consumen de una forma a veces asustadora. Entonces, ¿no será que hay que colocar a la comida en su lugar? Un cierto prazer, sin esa cosa obsesiva, y trabajar o freio y la ansiedad, trabajar ese vínculo con la comida para tener... no sé si me comprendes a lo que quiero falar. Esa cosa, dice, comer emocional puede ser algo saludable cuando feito en momentos específicos, mas no sobrepondo as emoções. Muito difícil, Fernanda. Eu acho que o ser humano tem uma grande dificuldade de colocar seus sentimentos para fora e muitas vezes a comida entra como um anestésico para isso que ele está sentindo e que não sabe administrar. Sim? Exatamente. Eu acho que a questão dos jovens é um pouco diferente. Essa geração, um pouco diferente da nossa, eles não lidam com frustração. Eu vi que algumas mães escreveram aí que a filha está com anorexia, bulimia. Aí essa questão do álcool, da maconha, é uma geração que tem dificuldade de lidar com frustração. Assim, elas não se encontraram ainda. O filho é o mínimo para viver. Alguém perguntou aí, a Fernanda escreveu, o mínimo para viver. Y ella colocó, encontrar otras fuentes de satisfacciones también parte del tratamiento. Sin dúvida, sin dúvida. Y yo acho que, por ejemplo, entra la actividad física de una forma que muchas veces las personas sedentarias comienzan a sentir prazer en mexer o corpo cuando ellas consiguen sacar a comida como foco de prazer y buscar otra fuente de prazer con el corpo. Y yo querría que coisa... Essa comida... Existe uma liberação hormonal e de endorfinas quando você come uma coisa gostosa. Existe uma liberação de áreas do cérebro que são estimuladas e você tem uma sensação de prazer. O trabalho também dessas nutricionistas é fazer você buscar prazer em outras coisas também que não seja o comer. Então, quem está gordinha, quem está acima do peso, sedentária, muitas vezes não quer fazer uma academia, mas vamos caminhar. Vamos andar de bicicleta, vamos subir e descer escada, vamos fazer do mínimo para buscar outras formas de prazer sem ser obrigação. Às vezes um curso, às vezes uma pintura, mas você tentar desfocar e trabalhar esse ponto de satisfação. Porque además, Cláudia, hay otra cosa que yo acho que, y seguramente muchas de las que están van a coincidir con lo que voy a hablar, seja cual fuera el plano, a dieta, a clínica, estamos hablando de saúde y estamos hablando de relación con el corpo, que este era el grande tema que traía hoy Fernanda, ¿no? ¿Cómo muda la relación con el corpo, con la sensualidad, con la sexualidad, con el libido, con el deseo, cuando você sente que você está controlando esa relación con la comida, con que... você se siente bem com seu próprio corpo. De novo, você está no peso, mas a pessoa que está... Você está nesse sofrimento, isso. Você não tem... Aí você vem aqui e reclama comigo de desânimo, de cansaço, de falta de libido, e quer que eu faça um monte de exames em você buscando uma coisa que eu não vou achar. Porque não é eu repor uma testosterona, um estrógeno... Não é quantas mulheres magras estão na menopausa, não fazem reposição hormonal e trabalham e têm uma vida normal. Então, assim, existe um contexto. Você está muito magra, você está vomitando, você está estressada com a comida, a sua parte hormonal está toda descompensada. Mas eu não vou resolver isso com um comprimido. Eu preciso resolver o todo. Foi nisso que a gente aprendeu. A gente tentar olhar... a nutrição, não só com uma dieta onde eu escrevo 2 colheres de arroz, 2 de feijão, você corta o doce ou álcool, onde eu tento organizar isso para te dar prazer e para você ter uma vida saudável. E é como eu te falei antes, quando a pessoa está se sentindo empoderada nesse aspecto, ela até esquece o peso.
Vamos a leer lo que pone Fernanda, porque eu acho que debe estar con mucha vontade de querer estar y sufriendo porque no puede estar. Dice, a relación con el corpo está íntimamente ligada ao autocuidado e dietas que causan sufrimiento levan al inverso disso. Eso acho importantísimo. Dice, é frecuente que as pessoas relatem piora da relação com o corpo quando fazem dietas de sofrimento. Isso é uma coisa que eu gostaria que conversaras um pouco mais, Cláudia. Porque, en general, nuestra cultura es, tenemos que entrar en una dieta restrictiva, me explico, comer para algunos 6 veces, para otros 4 veces, tenemos una meta para llegar, mas o sufrimiento empeora con este tipo de dieta. ¿Por qué empeora? Não, até porque piora e porque você nunca está satisfeita. Você vai perdendo peso, a Fernanda escreveu aí antes, e você não tem nenhuma noção corporal. Você se acha mais gorda do que você tá, você se acha com mais cintura, com mais tudo. E quando a pessoa vem aqui e a gente tira as medidas, nem ela acredita que ela, às vezes, comendo saudável e comendo comida, um pouquinho de arroz, feijão e carne, um lanchinho à tarde. Claro, eu não vou mandar ninguém comer uma coisa de 1000 calorias à tarde, mas um lanchinho, não ficando sem comer, ela fica impressionada com comendo ela emagrece. Porque antes ela vivia numa restrição, aí ela sai da restrição. Uma restrição, sai da restrição. E ela descobre que quando encontra um equilíbrio, ela consegue até emagrecer. E elas falam isso. Nossa, eu estou almoçando agora e estou perdendo peso. Porque ela almoça e tem menos fome à tarde, belisca menos. E ela consegue se conectar melhor com a saciedade dela. Então, e ela vai trabalhar também um outro ponto que é a expectativa. Laura, cada um tem um biotipo. Lógico. Existem mulheres mais altas, mais largas, existem mulheres mignons. Então, assim, é que nem quando você vai num cirurgião plástico e mostra um rosto maravilhoso e fala que quer ficar igual. O melhor cirurgião plástico do mundo não vai conseguir atender a sua expectativa. Né? Então, assim, como as pessoas vêm para perder peso em determinada parte do corpo. Olha, eu queria perder meu bumbum, queria perder minha mama. Não existe isso. Existe um componente genético onde você também tem que respeitar essa sua genética no sentido de que eu não vou transformar você numa menininha mignon. Você tem uma estrutura grande, ossos largos. Eu posso te transformar numa mulher mais saudável, mais... como é que se fala? Com mais condicionamento físico, aí que entra atividade física. Mas eu não sei se eu vou conseguir atender a expectativa que você quer. Então, essa pergunta, quantos quilos você acha que eu vou perder nesse mês? Eu não tenho a menor ideia. Depende do seu metabolismo, do quanto você vai conseguir engajar, do quanto você vai conseguir fazer, do quanto está com o seu emocional. Mas você precisa fazer esse tratamento sem maltratar o seu corpo. Sí, yo estaba leyendo justamente lo que puso Fernanda. Podemos mejor, en realidad debe ser mejorar nuestro cuerpo cuidando de él y no maltratando de él. Hay 2 o 3 factores do momento que yo acho importante recalcar. Vivimos en la era de inmediatez. Entonces las personas quieren todo para ontem. Entonces, vamos lá, hay que emagrecer, tengo un mes, tengo 15 días, tengo un casamiento, voy a viajar. No es lo que no estamos proponiendo aquí. No estamos proponiendo una mudanza da relación de você con su saciedade, con su cuerpo y con el cuidado do corpo. Más en un concepto real y no ideal. Porque no existe esa cosa ideal, Cláudia. Cada cuerpo es un cuerpo. Cada persona tiene un vínculo con la comida. Cada persona tiene su tiempo. Y por otro lado... Aqui nessa live que já não fez uma dieta para poder ir num casamento, ou para casar, ou para ir numa festa. Isso funciona com determinado... Depois passou o casamento, todo mundo volta a engordar. Você imagina... Então, essas dietas restritivas ou essas dietas, vamos dizer, menos calóricas, elas servem para uma coisa pontual.
Eu também, se tiver um evento, tiver me sentindo com 2 quilinhos a mais, eu vou cortar tudo até tal evento. Mas não que eu consiga manter isso. É difícil, né? Você está lidando, como você judia o seu corpo, é que você está perdendo seu amor próprio. Por isso que eu falei, você tem que se empoderar para até às vezes tomar um sorvete. Eu falo, Laura, você vai tomar isso? Vou, por que não? Tem mais de um mês que eu não como nenhum doce e hoje eu tô com vontade de tomar um sorvete. Não é por isso que você vai comer o pote. Medo, porque Claudia sempre havia esse medo de que você vai comer vai comer e vai ser o primeiro, então vai entrar a compulsão. Me explico? Tem gente que tem medo a isso. Se eu pongo um na boca, vai ser um descontrole. Então, mas se você está conectada e com autocontrole, você não tem isso. Você pode ter isso de vez em quando foi num lugar que tinha uma comida muito boa, num evento X. Cláudia? Tá? Aí voltou. Voltou? Voltou. Para variar, é sempre o marido no meio da minha live. Que bom que o marido liga. Después lo que viene, Celina, el miedo. Eu, por exemplo, eu vou falar de mim, tá? Não tenho nenhum problema, tenho público, a gente que me conhece, eu tenho muitos anos de fazer tratamento para emagrecer. Muitas vezes o medo de que não seja sino que seja o primeiro. Para mim, esse pessoalmente é um grande desafio, sim? Como poner o freio, como controlar a quantidade. Mas é aí que eu vou fazer que essas meninas trabalham. Esse novo trabalho nutricional, que não é um privilégio do meu consultório, existe todo um grupo de nutricionistas que fazem isso. Por isso que, da mesma forma que outras especialidades, quando alguém te sugerir para uma nutricionista e você tiver uma indicação de uma nutricionista, é importante você perguntar a linha que ela trabalha. Como psicólogo, como qualquer outra profissão, qual é a linha que você trabalha? Quando você vai decorar a sua casa, se você quer um estilo clássico, você... Agora uma moderna, outra entender. Então, quando você marca uma nutricionista para o seu filho, para qualquer pessoa, você tem que perguntar qual é a sua linha. É uma linha comportamental? É uma linha que vai melhorar minha relação com a comida? Ou é uma dieta pronta? É um programa assim, de emagrecimento de 2 meses? Você tem que se informar, porque senão você fica com preconceito de uma nutricionista, mas existem outros trabalhos nutricionais que são feitos que são muito bons e muito importantes. Eu acho que é isso que é o importante, porque você fala, então vou para nutricionista, mas tem que ver a linha dela. Sim, porque además de decirte outra coisa, eu vou trazer, eu sei que estamos na hora, mas o tema está muito bom e tivemos interrupções. Eu vou rapidamente fazer-te as perguntas que me foram fazendo do público para não ficar sem responder. Como definiria a compulsão? Já lo vimos. Que significa ser bulímica também? Quando o tratamento requiere de medicação? Em que momento a endocrinologista ou a nutricionista entendem que esse paciente sozinho não vai conseguir? Mas, de uma forma simplista, Laura, quando você disser, olha, eu entendi o que você me pediu para fazer, mas eu não consigo. Então, eu tenho que te ajudar. Um exemplo clássico, se você tem compulsão noturna, eu preciso que você tente dormir à noite. E se você não consegue dormir, porque você tem insônia, você tem um ciclo ruim, eu tenho que te ajudar com medicação a você dormir, porque senão você vai ter compulsão. E então, assim, quando eu peço para você comer um prato menor de comida, Laura, procura não repetir o prato, e você não consegue, eu tenho que te dar uma medicação para tentar te dar uma sensação de saciedade, você voltar a se reconectar com ela para poder parar esse prato numa porção menor. Então, e como sale a medicação, Cláudia? Porque eu personalmente sou contra a medicação, então eu gostaria que me explicaras, o sea, é um tema, a pessoa pode escolher se quer ou não medicação, correto? Pode escolher.
Claro, você pede e você percebe, essa é uma coisa que a gente conversa. Às vezes você me pede, eu digo, eu acho que não encaixa. Às vezes eu acho que vale a pena te dar uma ajuda. E a medicação tem que te ajudar e não te atrapalhar. Então, se eu te dou uma determinada medicação, nós duas vamos tentar uma terapêutica que você tem que dizer para mim, tô péssima com ela. Nossa, me ajudou. Não, me deu esse efeito colateral. Com esse efeito colateral eu não quero viver, prefiro ficar com o meu sofrimento. Então, é trazer mais benefícios do que malefícios. A notícia ruim é que nós temos pouco remédios. Nós temos remédios para ansiedade, nós temos alguns remédios para compulsão, remédios para melhorar a saciedade, mas são poucos ainda. Então, ajudam. Bien. ¿Você é a favor o en contra de dietas restrictivas? Ya respondimos varias veces durante la live. ¿O qué significa un plan low carb? Mas eso no es el foco da live, correcto? Não estamos falando uma coisa vincular. Então, eu acho que aproveitar essa pergunta para falar o seguinte: os alimentos na história também vão passando por fases, né? O ovo já foi o vilão, agora virou o pão branco. o glúten. Então, se você estudar retrospectivamente, dietas que nós temos hoje, low carb, dieta de Atkins, elas existem com outros nomes e outras formas bem no século XV. Que alguém inventou uma dieta em pó, que alguém inventou uma dieta líquida. O que mudou foi como é ofertada e o nutriente. Mas isso são soluções que foram, desde muito tempo, demonizando alguns alimentos e que é um modismo. Então, e esse massacre de informações da mídia fazem as pessoas hoje não saber nem o que comer. Isso. Então, assim, eu como pão, não como pão, eu uso lactose, não posso usar lactose. As pessoas não sabem o que comer. É muito difícil, porque tem uma mistura e um conflito de informação. Por isso hoje estás aqui, porque a ideia justamente, o objetivo do caminho é, não sei se limpar ou trazer a melhor informação possível e não essa informação que está hoje superficial nas redes ou na mídia. Fernanda está dizendo, em algumas situações pode ser necessária alguma medicação que ajude a estabilizar o humor, controlar comorbidades, aumento de percepção de saciedade. Podemos precisar de ajuda medicamentosa, embora não seja a base do tratamento. Não é a base do disciplinar. Bien. ¿A depresión bem asociada a trastorno alimentar? Preguntan, Cláudia. A depressão Muito. bem associada a trastorno alimentar? Muito. Muito. Isso é importante para muito. o público. Geralmente. Bien. Os quadros psiquiátricos, depressão, ansiedade, o toque, como você falou, o borderline, bem, oscilações de humor, de personalidade, geralmente acompanham transtorno alimentar também. Bien, bien. Depois, ¿los trastornos alimentares se curan o se controlan, Cláudia? Preguntan. Se controlam. Se controlan. Escutaron, ¿no? O sea que tenemos que estar atentas para aquellos que tenemos algún tipo de trastorno alimentar, entender que nos van a acompañar durante la vida toda y que hay que estar atenta. Y si la depresión es la principal, ¿cómo age con el trastorno alimentar? Você passa anos em remissão e controlada. Bien. ¿Obesidad y diabetes tienen relación, Cláudia? Tem, mas é outro tema. Perfecto. Ya tenemos tema para la próxima live. Y después, colesterol y obesidad, y preguntaron. Tudo a ver, né? Obesidade, pressão alta, com diabetes, com colesterol, com doenças do coração, infarto, tudo. Bien. Bueno, tenemos a María Silvia Rodríguez que puso la doctora Claudia Fernández Falla en un trabajo increíble y muy diferenciado.
Bien, nutrientes se controlan, o sea, Fernanda, puede haber remisión completa más precisa de monitoramiento. Bien. Señoras, un placer tenerlas acá. Lamento infinitamente esta cuestión de conexión que hubo, mas vamos a repetir el tema. Y principalmente te voy a decir por qué, Claudia. Si Dios quiser, más del 50% de la población va a estar vacinada. Si Dios quiser, vamos a voltar a una vida, aunque sea híbrida, pero más normal de lo que teníamos. Y llega final do ano, llega a voltar a encontrarse, voltar a estar, digamos que presencialmente con los amigos, con la familia. Y tenemos personas que sí han subido de peso en este periodo. No fue un periodo fácil la pandemia, nada fácil, Claudia. Y creo que es un momento que yo le sugeriría a este público sin culpa, sin juzgarse, si consideran que están precisando rever o vínculo de vocês con la comida, procuren profesionales preparados para poder procurar una mejor calidad de relación con su cuerpo y con el mundo. Porque yo acho que una cosa está directamente linkada com a outra. Sim? Até para você ter um corpo saudável para viver esse momento que a gente teve tão ruim. Isso. Porque además todos sabemos, y cuando fue apareciendo más la información en relación a COVID, que la obesidad también era una cosa... Muito. É um fator de risco e foi, inclusive, um dos critérios para vacinação, né? Bien. Bueno, Fernanda, aunque no estás, un beso desde aquí. Claudia, un placer tenerte en el camino de encuentro. Desde ya vamos a poner toda la información de esta live no blog. A live fica grabada para aquellos que no consiguieron asistir. Y desde ya fican convidadas ambas para una próxima live. ¿Ok? Obrigada. Uma pena Bien. que a Fernanda não pôde falar. Bien. Un beso a todos. Muito obrigada por estar aquí. Boa noite.